Terminada a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco segue na 11ª colocação aí com 5 pontos conquistados. Ontem aconteceu o último jogo da rodada, onde o Corinthians empatou por 1-1 com o Fortaleza e não conseguiu ter pontos necessários para ultrapassar o Vasco aí na tabela. O Vasco agora vai jogar na próxima quinta-feira contra o Coritiba, fora de casa, no Couto Pereira, às 7 horas da noite. Esse jogo aí terá transmissão do Premier Clubes. O Vasco que precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, já que tem apenas uma vitória no Brasileirão, e isso é critério de desempate lá na frente, né? Foram 4 partidas, nenhuma vitória em casa, 2 empates e 1 derrota. Agora o Vasco vai ter um jogo muito importante pela frente, nesse jogo de quinta-feira aí. Só a vitória interessa, o Coritiba não vence um jogo, meu amigo, desde fevereiro. 10 jogos sem o adversário do Vasco aí conseguir uma mísera vitória, né? Aí só falta o Coritiba voltar a vencer justamente contra o Vasco, porque a atuação do Vasco contra o Fluminense foi patética. Obviamente o Coritiba não tem o mesmo nível do Fluminense, não tem o mesmo time, mas vai jogar em casa, né? Vai ter pressão da torcida, os jogadores que são medianos para fraco podem criar coragem e partir para cima do Vasco, porque eles entendem que tem condições sim de vencer o Vasco, e com certeza o Vasco tem que jogar de uma maneira mais ofensiva se quiser vencer o jogo. Se jogar de maneira covarde, como foi no jogo contra o Fluminense, vai perder para o Coritiba ou vai arrancar apenas um pontinho lá do Couto Pereira, o que na minha opinião é um péssimo negócio para o Vasco. O adversário que briga por rebaixamento, o Vasco tem que conseguir vencer, porque senão o Vasco vai entrar no mesmo bolo do Coritiba e se tornar um time que briga pelo rebaixamento. E para você, torcedor, você acha que o Vasco consegue os 3 pontos contra o Coritiba, ou se você acha que um pontinho tá de bom tamanho? Acho que pro Barbieri, se o Vasco fizer um gol primeiro, ele vai fechar a casinha ali, ó, vai ficar segurando até o Coritiba empatar e vai sair do jogo satisfeito e dar uma coletiva falando que o Vasco jogou muita bola e o Vasco se aproximando da zona do rebaixamento, né? Porque é isso que ele vem fazendo em todos os jogos do Vasco. Bom, antes da gente trazer mais notícias, já vai deixando o like aí para fortalecer, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Hoje o técnico Maurício Barbieri irá conceder uma entrevista coletiva às 2 horas da tarde para ressaltar que o treinador será julgado nessa quinta-feira pela expulsão contra o Atlético Mineiro. O que me causa estranheza nesse julgamento aí por parte da CBF é que está marcado para o mesmo dia do jogo do Vasco, cara. Não consegui entender isso daí, porque eu tenho certeza que o planejamento do Vasco com o Maurício Barbieri em campo na quinta-feira é um, e com o Maldonado, auxiliar do Barbieri, ali comandando a equipe, é totalmente outro, né? E, na minha opinião, acho que a CBF cometeu um erro gravíssimo aqui, visando, obviamente, prejudicar o Vasco, na minha opinião. Mas caso o Barbieri seja condenado aí pela expulsão do jogo contra o Atlético Mineiro, pode ficar de fora de 1 a 6 jogos e mais multa de R$100 até R$100 mil, de acordo com as informações aí do jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi. O Vasco que vai enfrentar o Santos aí no próximo final de semana, né? Após o jogo contra o Coritiba, no domingo, às 4 horas da tarde. Jogo que será em São Januário. Já foram vendidos aí 10 mil ingressos para os torcedores vascaínos que prometem lotar o Caldeirão. Eu acredito que tem muito torcedor que está esperando a atuação do Vasco também contra o Coritiba para comprar o seu ingresso aí e ir a São Januário empurrar o Vasco, né? Eu acho que independentemente do resultado, a torcida tem que comparecer, porque o Vasco precisa voltar a vencer em casa, né? Não venceu nenhum jogo, como eu disse, no Campeonato Brasileiro, jogando em seus domínios. Perdeu para o Bahia e empatou com o Palmeiras. Resultados que, na minha opinião, não são aceitáveis devido aí aos fatores dos jogos, né? O Vasco jogou em São Januário contra o Bahia, tinha a obrigação de vencer. Em hipótese nenhuma, o Vasco pode perder para o Bahia jogando em São Januário. O Vasco perdeu aquele jogo. Contra o Palmeiras, o Vasco abriu 2 a 0 de vantagem, tinha tudo para conquistar os 3 pontos e acabou cedendo o empate e quase tomou a virada. E eu espero que o Vasco tenha uma postura totalmente diferente quando joga em São Januário, né? Porque o Vasco é um time muito previsível, não tem absolutamente nada para surpreender o adversário. A limitação do Vasco, quando o Vasco tem que propor o jogo, ela é muito grande, cara. O Maurício Barbieri parece que não treina esse tipo de jogo quando está aí nos treinamentos. Sempre ressaltar que, comparado a vários outros clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a semana cheia para trabalhar. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores e não tem Sul-Americana. Por incompetência, o Vasco não disputou nenhuma dessas competições. Mesmo assim, o técnico Maurício Barbieri parece perdido. Ele não consegue ter variação tática, não consegue fazer o Vasco ser mais ofensivo, fazer um Vasco mais forte, conseguir segurar os resultados e até mesmo ampliar a vitória. A gente viu isso nos últimos jogos e vamos ver se vai mudar a postura no jogo contra o Coritiba e principalmente nesse jogo em casa contra o Santos. Bom, agora vamos falar da situação dos reforços aí que foram especulados no Vasco. O Vasco demonstra interesse, até mesmo que já fez propostas aí para contratar os jogadores, né?
O Vasco só vai poder contratar novos atletas aí a partir do mês de julho, quando abrir a janela de transferências para o mercado internacional. E nos últimos dias, 5 jogadores aí foram bastante especulados no Vasco. Eu nem vou falar aqui do Cuejá, porque é um jogador que já está praticamente fechado com o Internacional. Não tem chance de vir para o Vasco, exceto se acontecer um milagre aí. O Vasco ofereceu o triplo de salários do que o Internacional ofereceu ao jogador. Mas fato é que o Vasco precisa contratar um primeiro volante para suprir a saída do Andrei Santos, que será devolvido ao Chelsea ao término do seu empréstimo, né? E o nome principal que surgiu aí nos últimos dias foi o do Aníbal Moreno, jogador argentino que está atualmente no Racing. A gente vai trazer aqui como que está a situação tanto do Aníbal Moreno e também dos outros jogadores, o tempo de contrato dele com os outros clubes, o valor de mercado dos atletas que o Vasco terá que investir aí se quiser contratar esses jogadores. Esse jogador argentino, volante aí do Racing, tem contrato até dezembro de 2025 com o clube argentino e o seu valor de mercado, de acordo com o site Transfermarkt, o site mais especializado em valores de mercado, em transferências aí no mundo, fala que o jogador vale 8 milhões de euros, né? Ou seja, o Vasco vai ter que desembolsar algo em torno desse valor aí se quiser contratar ele, tirar ele do Racing, né? Porque ele tem um contrato, de certo ponto, longo com o clube argentino e se o Vasco quiser comprar ele, vai ter que desembolsar algo nessa casa aí ou tentar negociar um valor abaixo com o Racing. Outro volante que muito possivelmente pode ser contratado pelo Vasco é o Jorman Campuzano, jogador colombiano que tem contrato se encerrando com o Giresunspor, time da Turquia, né, clube que ele está defendendo atualmente. O contrato dele é por empréstimo, vai até o dia 30 de junho de 2023, porém o seu contrato com o Boca Juniors, clube que detém os direitos do atleta, é um pouco mais longo e vai até o dia 31 de dezembro de 2025. O jogador está avaliado em 1.600.000 euros, um valor muito mais acessível do que, por exemplo, o Aníbal Moreno. Um outro jogador que o Vasco chegou até mesmo a fazer uma proposta oficial para contratar ele é o atacante Luciano Juba do Sport, jogador que tem contrato se encerrando com o Sport nessa temporada, nesse ano de 2023, inclusive pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aqui no Brasil, porém o Sport não quer a sua liberação nesse momento. O jogador segue no clube pernambucano, o Vasco teria feito uma proposta aí ao jogador, porém o Sport recusou a possibilidade de negociar o atleta. Ele está avaliado hoje em 900.000 euros e se o Vasco quiser comprar ele agora em julho, sem precisar da liberação do Sport, vai ter que desembolsar aí aproximadamente uns 5 milhões, 6 milhões de reais aí se quiser contratar ele em definitivo. Os outros dois jogadores aqui são especulações, né? Como o caso aqui do atacante Adson. Inclusive até o Vanderlei Luxemburgo disse que não vai liberar o jogador, tanto para o Vasco e o Botafogo, são os clubes que demonstraram interesse no meio atacante do Corinthians de 22 anos. O jogador tem contrato até 31 de dezembro de 2025 e o valor do mercado do jogador está avaliado em 6 milhões de euros. O outro jogador é o zagueiro Lianco, né? Esse mesmo aqui o Paulo Brax confirmou que teve interesse no jogador, mas foi o ano passado, né? Quando o Vasco voltou à elite do futebol, tentou por várias maneiras contratar o jogador antes da contratação tanto do Léo Pelé e também do Manuel Capasso, também claro do Robson Bambu. O Vasco encontrou muitas dificuldades para tentar fechar a negociação com o jogador, já que é um jogador caro que está atuando na Premier League, porém o seu valor de mercado não é tão alto assim, né? 4 milhões de euros, o valor do jogador de 26 anos, e ele está atuando no Southampton, time aí que está praticamente rebaixado para a segunda divisão lá no futebol inglês. Inclusive ontem ele fez até um gol contra o Nottingham Forest, mas o jogador hoje é um reserva no Southampton e eu não sei se o Vasco vai manter o interesse nesse jogador a partir de julho, já que temos aí o Manuel Capasso, o Robson Bambu e o Léo Pelé à disposição, além de zagueiros da base como o Miranda e também o Zé Vitor. Para você aí, torcedor, qual desses jogadores você gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco? Infelizmente, eu acho que o Vasco não fará grandes investimentos agora em julho, não vai contratar grandes jogadores. Eu acredito que vai ser mais ou menos jogadores desse nível aí. Sendo bem honesto, cara, eu já tô totalmente descrente que vai vir camisa 10, que vai vir cereja do bolo, que vai vir aí um cincão clássico, aquele jogador incontestável, como era, por exemplo, o Cuejá. Na minha opinião, esses jogadores aí estão todos descartados pelo perfil de contratações que o Vasco vem fazendo, que não vem agradando em nada ao torcedor vascaíno. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis.